Então, nessa época aqui, o Steinberg começa também ali a partir de 1960, né, ele começa a fazer uma relação entre os estilos. Ele emprega determinado estilo em elementos tipográficos que tem relação com o sentido deles. Ou é uma negação do sentido. Ele faz essa brincadeira, que também marcou época e influenciou. Houve muito plágio, ou não, né? Enfim, muita gente se inspirou nisso e brincou com isso também. Alguns são geniais, né? Alguns compõem uma espécie de... Alguns são uma frase que termina de modo inesperado, né? E você está no IES ali, todo felizinho, de repente chega um but, né? Tipo, se liga. Também nessa época ele passou a fazer... Quer dizer, ele começou a sair cada vez mais do cartoon, tal como a gente entende, né? Com aquele humor que você saindo totalmente da gag, isso até já no começo, mas assim, foi criando trabalhos cada vez mais enigmáticos, como esses com crocodilos. Ele começou a usar a fazer desenhos de animais, né? Gatos, passarinhos, crocodilos. E o que parece é que ele usava também isso. A gente pode buscar analogia com os estilos, né? Os animais também representavam um pouco o modo como cada um escolhe para se mostrar. Então, o crocodilo sempre aparecia de tal modo, né? Sempre sugerindo algo agressivo. Crocodilo ou dragão, né? Ele fazia as duas coisas. Também fez cavalheiros. Isso ali, anos 60, 60 e tantos. Nessa época também, mais enigmática, ele começou a explorar cada vez mais os clichês. Primeiro que ele já vinha explorando muito os clichês da cultura francesa, né? Algo como essas coisas de embalagem de caixa de bombom antiga, né? São clichês da virada do século, coisa e tal, do começo do século passado. E, uma vez nos Estados Unidos, ele também lançou um olhar para esses clichês da cultura americana. Então, índios cavalgando, pirâmides, alguns desses elementos, há quem diga que tem inspiração na maçonaria. Eu tenho um livro que foi publicado que, na verdade, é uma tese de um pesquisador australiano. Ele fala de outros cartunistas da New Yorker, né, como o Charles Addams, o William Stagg. E quando ele fala de Steinberg, ele volta e meia comenta isso, né? Ele chamou muita atenção dele, então, esse uso de elementos que também são da maçonaria no trabalho do Steinberg. E aí ele, então, cria essas composições bastante assim já inusitadas, um pouco com vários patamares e escadinhas e como aqui, por exemplo. Essa daqui também tem essa composição que não fica só no nível, num solo, assim, todo mundo assentado num plano. É uma espécie de hierarquia, parece, ou de inter-relações entre elementos, é uma luta ali travada por elementos simbólicos, colunatas, bustos, os mais variados, né?
Então, nessa época, o trabalho dele vai ganhando esse tipo de complexidade. Ele deixa muitas vezes de fazer aquele desenho sintético e explora muito mais essas interrelações tanto de elementos gráficos como de clichês provenientes da cultura americana ou da francesa, e por aí vai. Não por acaso isso daí se chama allegory. Aqui vai na mesma linha, também essa brincadeira com bustos, esse mundo hierárquico, né? E ele dando significados que passam ali pela cabeça dele. Então, o Papai Noel, por exemplo, está ali no alto. Para cada desenho ele cria hierarquias diferentes. E faz uma coisa também específica, assim, nesse momento da carreira dele, que é dar nome para as coisas, né? Então, aí para cada elemento desenhado, por exemplo, o jacaré, ele está escrito nele happiness, que é uma coisa que lembra muito o cartoon do século XIX ou da virada do século mesmo, né? Que tinha que explicar direitinho, né, o significado de cada elemento desenhado, né? Então, você fazia, por exemplo, 2 elementos simbólicos numa situação, e aí não é que bastava o desenho, e aí você com a imaginação iria interpretar, já sugeria mesmo. O dragão quer dizer inflação, escrevia inflação. O outro é isso, e escrevia no corpo do elemento também o que ele significava. O Sternberg resgatou isso com humor, né? Obviamente. Estava atento a todos os clichês de todas as épocas e não ia deixar isso de lado. E isso daqui é a terceira capa da carreira dele. Ele fez aquela primeira capa na época da guerra, lá atrás, dos combatentes comendo num restaurante chinês. Aí fez uma outra, um tanto assim, limpa, né? Prevalece o branco, com um casal uma família de gatos, um pouco antes dessa. E aí veio essa. Aí, a partir daí, é que ele emplaca como capista da New Yorker. Quer dizer, é na década de 60 que ele vai, de fato, fazer muita capa mesmo. Até então, desde o começo da carreira, essa aí é a terceira, né? Bastante tempo... Oi? Não. Terceira capa para New Yorker. Ele fez outras capas para outras revistas. Claro, nesse meio tempo. E eu vou até mostrar isso quando eu for falar na última aula do contexto, é aí que eu vou falar das capas, que tem mais a ver, comparar as capas que ele vinha fazendo com as outras da época. Eu quase ia mostrar agora, mas eu achei melhor mostrar na última aula. Mas, de qualquer modo, tem uma outra aqui, vão aparecer algumas capas, porque são importantes para explicar a carreira dele, né? Essa aqui, então, é do mesmo ano. Não, já é um belo salto. É de 69. E o Sternberg seguiu em frente, então, com essa reflexão sobre os estilos e sobre a sua identidade, né? E também sobre a arte. E muitas vezes ele fazia tudo integrado, quer dizer, arte no próprio personagem, enquanto estilo, e outras vezes ele liberava o estilo para o espaço ao redor, que no fundo era uma espécie de representação do artista também ali, havia um rebatimento. Então, aqui nessa capa é isso, o artista está ali embaixo desenhando e todo o cenário é tomado por estilos em suspensão. Aqui um outro exemplo, um desenho muito bonito, né? Que saiu no livro Le Masque.
aí não tem limite, né? Ele com essa brincadeira, ele pode, a partir dessa ideia, por exemplo, fazer inúmeros desenhos, um mais diferente que o outro, trabalhos muito variados. Esse aqui, então, é o Le Masque, que é um belíssimo livro, saiu pela Galeria e Editora Mahé, lá de Paris. Deixa eu só... de 1966, e que apresenta, então, esses trabalhos... Nesse livro, por exemplo, você encontra as fotografias com as máscaras, esses trabalhos como a própria capa deixa claro, com papel craft, e muita paródia gráfica. Uma paródia que já deixa aquele personagem narigudo um pouco de lado e que explora muito os estilos artísticos, como se eles estivessem dispostos numa mesa, por exemplo, né? É como se a gente olhasse para essa mesa e cada elemento ganhasse um estilo muito forte próprio e eles começassem a se sobrepor, assim. Como esse desenho, por exemplo. Isso eu acho um desenho muito característico desse livro Le Masque. Para quem é fã dos cartoons do Steinberg, eu já vi gente que, isso aqui o cara já está querendo ser artista e não sei o quê. E eu acho que não, acho que, claro, é um outro tipo de investigação, mas que é muito rico, né? Não vale a pena entrar nesse tipo de mentalidade. E aqui também começa a aparecer essa lógica da colagem, né? Mesmo que não seja exatamente ou necessariamente uma colagem, é a lógica da colagem e do carimbo, né? Quer dizer, o Steinberg do começo de carreira é o Steinberg da linha, do traço serpenteante, que passeia pela folha. É uma coisa mais assim horizontal. Aos poucos também aparece esse sentido vertical, de sobreposição, né, de elementos, como se fossem carimbos ou como se fosse colagem mesmo. Ele vai mesclando, colocando um elemento em cima do outro. Pode ser por meio do desenho até, mas a lógica é essa. Isso até quem observou foi o Chico Homem de Melo, né? Inclusive na minha defesa mesmo ele fez esse comentário que eu achei muito interessante. Depois anotei, né? Não esqueci, achei legal mesmo. Outra coisa que é legal falar dessas paródias, né? Porque aí é um trabalho com paródia, ele está pegando elementos os mais diversos, assim, e criando algo novo, está comentando esses estilos, fazendo comentários. Mas é uma paródia de quem gosta de desenhar, né? Ele não está fazendo uma colagem de pegar um pedaço de uma revista e ele em geral, de modo geral, ele desenha tudo. Essa capa eu acho bastante emblemática, né, de 68, que lembra aquelas festas, né, que eu já mostrei, de pessoas em diversos estilos interagindo. É aquilo que eu já disse, né? Um cronista, então, que usa caricatura, ele faz caricatura com metalinguagem. Né? Cada estilo sugere uma personalidade, um modo de se apresentar. Aqui é interessante porque são dois desenhos muito parecidos, assim, né? No esquema geral. E como ele pode, então, variar soluções a partir de uma mesma ideia, a partir dessa lógica, né? De estilos que se interagem e tal. Deixa eu só ver quando ele... Em determinado momento também ele começa
Isso depois do Le Masque. Ele começa a brincar com carimbos, né? A fazer carimbos e desenvolver então cenários completos com esse recurso. De algum modo ele está brincando, a gente pode pensar que ele está brincando com a sociedade de massas, né? Tudo igual e tal. Então ali nós temos trocentos artistas enfileirados, do outro lado os crocodilos sempre hostis, os gaviões atacando os crocodilos. E esses carimbos também, ele passou a empregar, bom, ele já vinha empregando faz tempo, desde a época dos documentos, esses carimbinhos já mais soltos no ar, assim, dando um aspecto até onírico para a coisa toda. E isso não precisava ficar restrito a uma superfície branca, né? Então, voltando àqueles papéis craft, ele também mesclou carimbo com papel craft, né? Isso que é legal, quando eu mostro aqui em ordem um pouco cronológica, é para a gente ver como a coisa vai se desdobrando e como cada descoberta dele, aí ele resgata alguma coisa lá de trás e vai misturando tudo, encontrando novas soluções. É uma bola de neve, assim. Então, nessa época em que ele começa a fazer essas aquarelas com os cenários, ele usa esses carimbinhos, por exemplo, soltos no espaço, né? Dá um ar tanto assim onírico. E a paisagem como uma espécie de representação do próprio artista, assim. E aí, então, por que não usar esses carimbos do modo como ele vinha elaborando? Então ele fez bastante. Esse daqui é de 69, né? Elaborou bastante nessa época essas paisagens assim, com aquarela. E é interessante ver como ele insiste em alguns personagens, né? Então o crocodilo, você começa a ver muito. Aqui a gente não está vendo, mas tem também com frequência o gato, o cachorro, o pássaro. E aí é aquela coisa, ele vai então misturando tudo e chega uma hora que alguns trabalhos são realmente bastante assim de exploração e talvez nem ele saiba muito necessariamente dizer o que aquilo quer dizer. Eu acredito que muitas vezes são experimentações mesmo, gráficas, ele vai elaborando ali na hora. Aqui nesse trabalho são muitas as descobertas, né, as coisas que ele já experimentou e que estão concentradas aí, né, a caligrafia lá embaixo, aquelas figuras como se fosse um estilo, uma solução assim que parece uma figura de televisão, né, meio um vulto assim com esses tracinhos horizontais. Quer dizer, é um estilo. Ele também brincou muito com o estilo Art Deco, que ele via no Chrysler e também nos letreiros de Nova York. Então é uma conjunção aí de várias coisas, com trabalhos muito bonitos assim. Esse aqui então, além de tudo, tem o... Bom, aqui é uma galeria de arte, dá para ver, e com os visitantes então passeando em meio a estilos variados, assim, que cada um bastante diferente do outro. E acho bonito aí a solução tipográfica que ele empregou. O Steinberg aqui, por exemplo, está com carimbo, no estilo do carimbo. Bem, isso daqui foi algo que ele fez, uma espécie de publicidade da New Yorker. Sugere claramente, né, quadrinhos. O que eu acho legal, então, de falar aqui é que, em determinado momento, ele passou a ler quadrinhos underground. Por que não dizer, né? Provavelmente o Robert Crumb e outros. Isso
começou a influenciar o trabalho dele, de algum modo. Então, a gente pode ver aí vários personagens que já não são aqueles homenzinhos narigudos, sintéticos, mas sim personagens que têm um quê de personagem do universo do comics, né? Então aqui, 1971, essa capa eu acho bastante também emblemática. Ele deixou um pouco de lado o homenzinho sintético elegante de outros tempos, e aqui o que a gente vê é uma profusão de tribos circulando pela cidade, que tem muito a ver com Nova York na época, né? Nova York anos 70, a coisa começou a ficar mais, pelo menos aos olhos dele, mas acho que não só, né? Um pouco mais barra pesada. Começou a ter gangue de não sei que jeito, várias tribos, como a gente pode perceber aqui. E ele representou isso de um modo muito original, quer dizer, cada tipo com um estilo diferente, mas já são estilos de uma nova época, né? Ele até então não tinha elaborado tanto esses estilos que a gente vê aqui. E ele mesmo, pessoalmente, começou também a ficar um pouco mais deprimido, assim. Foi aos poucos, ele foi, com o tempo, ficando cada vez mais sofrendo mesmo de depressão. Então isso também, pelo menos, isso sugere que isso afetou o desenho dele, quer dizer, não que eu acredite nessa relação direta, que é bobagem, mas a gente percebe claramente que a partir dos anos 70 o desenho dele mudou e ficou mais pesado, ficou uma coisa mais negativa. Essa Nova York que ele passa a desenhar não é mais aquela Nova York elegante dos anos 50 e tal, pá. A pegada é outra. Então esses carros de polícia ele desenhou muito, né? Com esses elementos gráficos muito legais que ele elaborou. De 78, anos 70. E, enfim, aqui então a gente chega à famosa capa de 76, que é um pouco a visão do americano, né? A visão do mundo vista pelo americano, e aí ele deu a dimensão para cada... A dimensão que o americano dá para cada parte do mundo, ele fez aí uma espécie de caricatura disso. Foi um trabalho que depois foi muito plagiado, muito, virou... Ele até entrou em... processou, teve processo na história, teve, acho que, um filme que fez um cartaz, plagiou esse trabalho, ele venceu a causa. Eu acho que ele não, pelo que eu já pesquisei, ele não gostava nem um pouco assim de ser copiado. Ele realmente ficava um tanto transtornado assim. Isso aqui, então, são é o mesmo princípio, mas são outros desenhos que partem dessa lógica, né? Ele fez não só de Nova York, mas também de Los Angeles. Aqui é um pouco para vocês verem nos anos 70 como ele estava com a Sigrid, que gostava... Se você falar Sigrid para ela, ela vai ficar brava. Tem que falar Gigi. E... Bom, pelas fotos eles estão bem aí ainda e tal. Mas depois a coisa foi ficar... Acho que os dois foram ficando deprimidos e... Aqui, quando houve essa exposição, Sternberg já estava... Você vê, por exemplo, no Illuminations, já tem relato de que ele estava com uma pendência assim, para depressão, antes disso. Não sei exatamente dizer se havia uma razão. Também, quando eu li a biografia, eu achei que, a partir de determinado momento, né, a partir dos anos 70, os amigos começam a morrer. Isso vai meio que parece se acumulando. Assim, ele sente a morte dos amigos, alguns são muito famosos, né? O Calder morre, o cara fica mal. E
também tem isso. Então, os amigos vão morrendo, ele vai envelhecendo, a Sigrid começa a ter problemas psicológicos. Mas, enfim, essa exposição foi então no Whitney, tão esperada, uma exposição retrospectiva. É um belo livro. Tem texto do Harold Rosenberg, que é um crítico importante da época, né? Muito voltado para o expressionismo abstrato, né? Que era corrente muito em voga nos anos 50 e que ele continuou atento a isso. E o texto é engraçado, que é um texto confuso, assim, muito cheio de vais e vens, bem escrito, é fato, mas eu acho que é uma espécie de... Ele juntou textos que ele havia escrito para New Yorker e ficou um pouco, assim, desestruturado. Tem muito vai e vem, assim. E o que é interessante é que ele tenta inserir o Steinberg dentro dessa... Ele compara muito o trabalho do Steinberg com o trabalho dos expressionistas abstratos, essa questão do self tão presente no trabalho dos expressionistas. Compara também com a pop art, né? E com Duchamp. Quer dizer, cartunista, quadrinhos, daí ele não aborda isso. A tentativa parece que é clara, de relacionar o Steinberg, então, com esses grandes artistas representativos aí dessas correntes, né? E muito disso é fruto de conversa mesmo, que o Steinberg ficou amigo do Rosenberg e eles tanto tinham conversas que eles pensaram inclusive em gravar essas conversas. Eu acho que aí desencanavam depois, mas eles pensaram realmente em gravar. E o Steinberg era um cara que começava a falar e tomava conta, assim, né, por exemplo, de uma conversa. Ele se colocava assim e tinha muitos insights e tinha um papo assim que era bastante assim envolvente, mas ao mesmo tempo tomava conta mesmo assim do... Então eu fico imaginando o Steinberg falando com o Rosenberg, cada um deitado no sofá e eles tendo altas ideias assim. E aqui então fotos da exposição, inclusive está o próprio Harold Rosenberg ali embaixo. O coitado iria morrer logo depois, assim. Foi poucos meses depois. E o Steinberg ali em cima posando assim no meio de uma obra muito legal, assim, que brinca com a distorção da perspectiva, né? É um belo trabalho de ambiguidade. Também nessa época houve a Time deu destaque para o Steinberg na capa, né? Aqui ele também nesse período, para a gente ver como ele estava nessa época ali no estúdio dele. Tinha uma mesona grande para desenhar. E, enfim, eu quero mostrar aqui o típico então trabalho dessa fase final que eu considero, né, uma fase que é mais pesada. Quer dizer, essas pessoas estão sorrindo, mas já com um sorriso meio... né? Tem já uns elementos estranhos no ar, assim, meio essa pedra flutuando aí, será que vai cair em cima da gente? E é pesado, mas também tem muita... É como aqui, né? Já tem uma coisa estranha no ar. Agora, esses desenhos são pesados, mas tem também muita observação de arquitetura e urbanismo, assim. É uma fase muito interessante mesmo. Então, vem daqui, esse daqui é um dos primeiros. Muitos esses personagens com estilos diferentes vagando pela cidade e um ar meio esquisito. O céu adquire um estilo também, né? E a gente vê elementos flutuando estranhos no céu sempre.